Bom, gente, agora tratando de prova, né, da prova em si, nós tivemos aí do Enem 2019 algumas questões até que, quando vamos discutir, nós temos que ter atenção. Por exemplo, primeira coisa, tem que ter atenção ao governo vigente. Final do ano passado, conversando com os alunos, eu disse, antes do Enem, eu falei, olha, gente, é muito difícil cair alguma coisa sobre ditadura militar. Porque, gente, se o governo atual, que ele entende que foi um movimento necessário, é óbvio que ele não vai colocar alguma coisa relacionada à ditadura militar que possa causar algum tipo de discussão pós a avaliação. Então ele não vai colocar lá, a ditadura foi boa ou ruim, né? Claro que não nesse sentido, mas por quê? Pode haver, existem interpretações e interpretações. E quando o governo colocar o que ele acha, vai ter um problema, porque vão ter pessoas que vão falar, não, mas essa interpretação não pode ser dessa forma. Então ele não vai colocar questões que podem trazer algum tipo de discussão no pós-prova. Lembrem disso. Então por isso que tem que ter muita atenção ao governo vigente. Outra opção também, outra questão que a gente entendeu como foi a prova de 2019, foi com relação às questões que tinham de 2009 até 2018, as formas dela, que eram muito mais interdisciplinares do que da passada, e a passada teve muito mais conteúdo, como é o caso que eu coloquei aí, são 45 itens da prova de humanas, e a interdisciplinaridade, 2019 foi o ano em que menos questões com interdisciplinaridade caíram, ou que apareceram. Então você já pode se preparar que esse 2020, essa nossa prova de agora, também provavelmente tem uma mesma linhagem. Por quê? Porque está no mesmo período do governo vigente que fez a prova do ano passado. Outro, de conhecimento prévio. 2019 foi que teve menos questões de conteúdo prévio, ou seja, de conteúdo específico diretamente sobre o assunto. Nossa, professor, mas como assim? Sim, segundo as estatísticas, tá? E questão de interpretação textual, tivemos uma questão onde o aluno tinha que ter uma interpretação direta do texto. Ele não precisava saber sobre o assunto, era só bater o texto ali direto, tá? Você lia ali, você tinha uma interpretação direta sobre a questão. Então, assim, diante disso, gente, diante desses movimentos, por exemplo, essa questão, né? Eu coloquei número 58, eu tô com essa no número 58 e a próxima também é 58. Então eu acho que eu errei alguma coisa aí, mas isso aí a gente conserta depois. Mas era uma questão, por exemplo, né? De conteúdo direto, era aquela do Francis Drake, né, que era sobre a questão dos piratas, sobre a questão dos tipos de navio que a Inglaterra permitiu que tivesse. Então você tinha que ter um conhecimento prévio sobre o movimento do século XVI, as grandes navegações, a falta entre Espanha e Portugal não dividia a América Latina para a Inglaterra, a França e os outros países. Então você tinha que ter pelo menos um entendimento, né, um conteúdo direto, previamente já estudado. Puxa vida, então tinha que ter estudado isso direto para saber, senão ia complicar a sua vida. Mas o de interdisciplinaridade, que eu estou tentando voltar aqui no meu slide e ele não está querendo voltar, mas a sobre interdisciplinaridade era aquela relação de Brasília, né, daquele movimento de Brasília que houve sobre o movimento de migração, que daí você trata de geografia, movimento de migração, imigração e tudo mais, com a construção de Brasília. Então você tinha que ter pelo menos o conhecimento sobre migrações aí da área de geografia e também interdisciplinaridade da área de história. Para finalizar, gente, só para você ter uma ideia de número de questões, tá? Foi aqui, infelizmente, que menos caiu sobre a história do Brasil, até porque a história do Brasil é algo que pode ser bastante discutido, né? E por isso, então, as questões para não causar o pós-prova, né? O pós-avaliação, pós-questões, para não causar, então, diminuiu-se um pouco dessa história do Brasil. Talvez esse ano seja mais ou menos, talvez tenha um pouquinho mais só, mas é mais ou menos na mesma linhagem, tá? Então, por exemplo, o Brasil e o Império caíram 3, né? Da Mandioca, da Maria Quitéria e da Constituição de 1824. Da República 2, que foi as duas que eu mostrei agora, tanto a da revolta da vacina, que não exigia muito conhecimento prévio, ou conteúdo prévio para você responder, e a da JK, que tinha uma ligação de interdisciplinaridade. E uma sobre os quilombos lá, que falava sobre o Brasil colônia. O resto era história geral. E isso que a gente dividiu, isso aqui se eu pegar dividido com relação à prova, claro, não está escrito só história, mas se eu pegar assim e tentar separar ou ter um pensamento de que isso estava ligado à história. Então era esse número mais ou menos de questões. Vamos dizer aí que entre 11, 12 questões do total de 45 eram histórias. A que menos caiu história, infelizmente.